A arte não reproduz o visível, ela torna visível, disse o pintor e desenhista alemão-suíço Paul Klee. Eu sou Vandeir Freire e você está no canal Sempre um Livro e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Palavra Viva, sempre uma nova discussão sobre literatura e escrita. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vivemos em uma época saturada de realidade. Não a realidade dos filósofos, mas o real como dado bruto. O fluxo incessante de informação, a tirania da experiência sensível e da mídia. A crise atual não é a falta de contato com o real, mas seu excesso, sua toxicidade e banalização. O que chamamos de realidade é, na maior parte das vezes, um simulacro empobrecido, um conjunto de clichês sociais, políticos e existenciais. Diante desse excesso de real que embota nossa percepção, a crítica literária precisa ir além da análise estrutural ou da leitura sociológica. Não basta perguntar o que um texto diz sobre o mundo. É preciso indagar que mundo ele cria e por que sente a necessidade de criá-lo. É nesse ponto que surge o conceito de supra-realidade, aqui entendido não como o irreal ou onírico, mas como a realidade intensificada, o núcleo de verdade que só pode emergir pela transfiguração estética do real. Trata-se de uma realidade maior, criada pela linguagem, que oferece tanto revelação quanto refúgio. Este vídeo busca examinar a urgência dessa supra-realidade na literatura como um duplo movimento, o da criação, ao forjar um mundo mais verdadeiro, e o do refúgio, ao erguer um espaço de liberdade contra a entropia do cotidiano. A tradição ocidental, desde Aristóteles, entende a literatura e a arte como formas de imitação. Mesmo o realismo do século XIX, com o seu foco na observação detalhada, buscava uma representação idealizada que tornasse o real compreensível e ordenado. Com o modernismo, em especial o simbolismo, o expressionismo e o surrealismo, essa confiança na representação direta do mundo se rompe. O realismo é confrontado pela descoberta do inconsciente, pela teoria da relatividade e pela violência das guerras mundiais. O real torna-se fragmentado, ambíguo e, muitas vezes, insuportável. A supra-realidade nasce dessa crise de representação. É a resposta do artista que percebe que o real bruto não contém a verdade da experiência humana. Essa verdade só pode ser alcançada por um ato criador, em que o material do mundo é transformado pela linguagem. A supra-realidade é, assim, uma realidade ampliada, não a negação do mundo, mas sua absorção e recriação por meio do símbolo e da forma. O texto deixa de refletir o real para refratá-lo, revelando novas camadas de sentido. O motor da supra-realidade é a linguagem em seu estilo mais puro. Para o escritor que busca essa dimensão, a palavra não é simples instrumento de comunicação, mas força criadora. James Joyce exemplifica essa busca em Ulisses e, de modo extremo, em Finnegan's Wake. A fragmentação da narrativa, o fluxo de consciência e a invenção verbal não são artifícios, são tentativas de criar uma realidade linguística capaz de conter o sonho, a história, o mito, o corpo e o espírito. O mundo de Dublin é dissolvido e refeito numa complexidade que o registro jornalístico jamais alcançaria. A urgência da supra-realidade é a urgência de nomear o indizível.
Trata-se de criar uma linguagem que obedeça não às regras do cotidiano, mas às leis da consciência e do inconsciente, o verdadeiro território de onde nascem as ações e os sofrimentos humanos. Criar a supra-realidade não é um exercício de imaginação, mas um ato ontológico. A tentativa de propor uma ordem ou de propor outra ordem de ser. A literatura supra-realista rompe o tempo cronológico, o tempo do relógio e do calendário. Estrutura que sustenta a realidade contemporânea. O tempo linear é o da obrigação, da decadência e da simplificação. Nas obras que alcançam a supra-realidade, de Proust a Woolf, a Faulkner e a Garcia Marques, o tempo torna-se circular, psicológico ou mítico. Em Busca do Tempo Perdido, Proust revela a supra-realidade pela memória involuntária. O passado não é recortado, mas revivido em um instante de eternidade. A mordida que o protagonista dá na Madeleine suspende o tempo linear e cria um espaço atemporal onde a vida verdadeira do narrador se manifesta. A supra-realidade aqui é interiorização do tempo, a revelação da essência da experiência. Em O Som e a Fúria, Faulkner fragmenta a narrativa para que a queda da família Compson só seja compreendida por meio de múltiplas consciências e tempos subjetivos. O fluxo desordenado de Benjamin, o desespero de Quentin e o cálculo de Jansson. A realidade do Sul é apenas cenário. A supra-realidade é o colapso psíquico da linguagem. A urgência é evidente. O tempo do mundo é uma ficção. O tempo da consciência é a verdade. A literatura deve libertar-nos da tirania do o que vem depois e conduzir-nos ao que acontece dentro. A supra-realidade opera por meio do símbolo, não o alegórico, que substitui uma coisa por outra, mas o símbolo orgânico, que contém uma multiplicidade de sentidos. Ele é o ponto de contato entre o real e a dimensão superior. Em obras supra-realistas, um objeto adquire uma aura que o torna estranhamente familiar. Quando descrito com precisão extrema ou fora de contexto, provoca no leitor uma perturbação estética. A metamorfose de Gregor Samsa em A Metamorfose de Kafka não é fantasia, mas uma supra-realidade que exprime a alienação e a desumanização do indivíduo na família e no trabalho modernos. O inseto não é o real, mas o real levado ao seu limite de horror cotidiano. O crítico, portanto, deve buscar a supra-realidade não na lógica causal do mundo, mas na coerência simbólica e pulsional criada pelo autor. Se a literatura cria uma realidade mais intensa, ela é, por natureza, um refúgio. Mas é preciso distinguir o refúgio literário do simples escapismo. O escapismo foge do real. O refúgio literário acolhe o real, inclusive a dor e o caos, e o reorganiza de modo a dar-lhe sentido. O mundo cotidiano é informe e caótico. A morte é um acidente. O sofrimento é gratuito. Os acontecimentos são fortuitos. A supra-realidade, ao ser moldada pela forma, estrutura ritmo, estilo, sintaxe, impõe uma ordem estética a escalço. É nesse domínio que nasce o refúgio. O leitor, ao entrar na obra, sabe que está em um território regido por leis estéticas. A tragédia na vida é absurda. Na literatura, é significativa porque a forma, o verso, o ato, o coro, o monólogo, dá medida e dignidade ao sofrimento.
O refúgio da suprarrealidade é, antes de tudo, o refúgio da forma. É o alívio de saber que, por mais terrível que seja o conteúdo, a loucura, a guerra, a perda, ele está contido e se torna suportável pela estrutura da obra. Esse refúgio não é isolamento, é também um espaço de comunhão. Ao criar um mundo autônomo e mais verdadeiro, a literatura convida o leitor a habitá-lo com o autor e com os que vieram antes. Tolkien e Borges exemplificam essa criação. Tolkien constrói a Terra-média não como fuga do pós-guerra, mas como projeção de suas questões morais e espirituais. O leitor encontra refúgio não nas fadas e dragões, mas na coerência ética, na clareza entre o bem e o mal, no valor do indivíduo comum e na beleza da linguagem. O refúgio é a ordem moral que o mundo negava. Borges cria realidades do pensamento, onde livros e ideias são substância do universo. O refúgio está na simetria das ideias, na força do conceito que supera o caos da existência. Sua suprarrealidade exalta a mente como criadora do cosmos. O refúgio, em última instância, é a promessa de sentido que a realidade nunca oferece. A criação e o refúgio da suprarrealidade não são simples atos estéticos. Trazem um compromisso ético e, em certa medida, político. A realidade factual, sobretudo em sua forma contemporânea, mídia, redes sociais, discurso polarizado, tende à simplificação. Exige narrativas lineares, heróis e vilões, respostas fáceis e elimina a ambiguidade. A suprarrealidade literária resiste a essa tirania. Ao construir uma realidade complexa que aceita a contradição e explora as zonas obscuras do psiquismo, como em Dostoiévski e em Clarice Lispector, a literatura reeduca a sensibilidade do leitor para a ambiguidade. Quem se acostuma à densidade e à coerência paradoxal da suprarrealidade literária torna-se menos vulneráveis às simplificações ideológicas do mundo real. Aprende a sustentar a contradição e a desconfiar de verdades absolutas. Essa é a função política essencial da literatura. O serviço mais profundo da suprarrealidade é expandir a empatia. Ao criar mundos onde o psiquismo, a memória e a percepção do outro seguem sua própria lógica, por mais estranha que pareça, a literatura nos obriga a habitar o outro. O romance do século XX se especializou na construção de subjetividades integrais, a suprarrealidade do eu. O leitor não observa o personagem, torna-se o personagem, sente sua respiração, ouve o tumulto de seus pensamentos. O fluxo de consciência em Virginia Woolf ou Clarice Lispector não é artifício estilístico, mas porta de entrada para a suprarrealidade do outro. Esse mergulho na alteridade, mediado pela forma, é o exercício ético supremo. Não se sai da leitura de Mrs. Dalloway ou de A Paixão segundo GH igual a como se entrou. O refúgio na suprarrealidade torna-se uma plataforma de retorno ao mundo com uma capacidade ampliada de compreender e tolerar. Se a urgência da suprarrealidade nasce da crise em nossa percepção do real, um real banalizado, simplificado e, em última instância, falso, então a arte literária é o último laboratório ontológico da humanidade. A literatura de suprarrealidade é, em primeiro lugar, um ato de criação. Forja
um mundo mais verdadeiro pela transmutação do real através da linguagem em seu ponto máximo de potência. Em segundo lugar, a literatura de suprarrealidade é um ato de refúgio, espaço de forma e sentido, onde o caos da vida é dignificado e o sofrimento encontra limite. Em terceiro lugar, a literatura de suprarrealidade é um ato ético, resistência à simplificação e ampliação da empatia pela experiência estética da subjetividade do outro. Crítico, estudioso e leitor tem o dever de buscar esta realidade maior, não como fuga, mas como necessidade de sobrevivência espiritual. Quando o real nos oprime com sua lógica estreita, suas imagens repetidas e seus discursos vazios, a salvação está na coragem do artista de romper o espelho e conduzir-nos ao outro lado. A dimensão em que a verdade não está no que é, mas no que a linguagem ousa criar. Nada, nenhum livro técnico, nenhum manual vai superar o poder da literatura. Eu acredito, com todas as minhas convicções, que não se pode mudar o mundo sem a literatura. Por mais idade que você tenha, por mais coisas que você tenha passado, ninguém no mundo vai ter mais experiência do que um leitor, principalmente um leitor de literatura. A suprarrealidade não é destino, mas instrumento. Permite-nos olhar o mundo com olhos recém-abertos da eternidade e da forma. Que essa urgência nos mova. Muito obrigado a você que assistiu a esse vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. O prazer da leitura.